Bom dia, boa tarde, boa noite para quem puder estar assistindo essa aula em horário variado. Meu nome é Juscelio Silva, eu dou aula em curso preparatório para advogado da Marinha, né? Área jurídica, tenente. Sou advogado e trabalho em multinacional. Vim aqui para bater o conteúdo do edital da Guarda Municipal de São Gonçalo, que acaba abarcando, né? DPEM, ZIP, GASE, Polícia Civil nível médio. E isso foi um pedido do meu irmão, que vai prestar concurso, está inscrito na guarda. A prova foi suspensa, mas pobre daquele que desistir ou achar que pode estudar quando tiver nova data. Aqueles que derem sequência vai sair na frente, porque vai fixar bem o conteúdo, vai ter tempo para isso, tá certo? A demanda primeira foi penal, porque é onde ele tem mais dificuldade, e na medida que eu for acabando o conteúdo de determinada matéria, como é o penal, eu vou seguir o processo penal, administrativo e constitucional. A minha meta aqui é fazer uma revisão do conteúdo através das questões. Sempre que tiver nas questões algum instituto a ser falado, eu vou dar um break e vou explicar a situação, ok? O instituto que cair. Para você fazer o quê? Relembrar. A fixação é a reiteração de um turno, sabe? Tá sempre revendo o conteúdo. Chegou em véspera da prova. Que véspera da prova? Uma semana antes, 2 semanas antes. Esquece o conteúdo de leitura. Vai direto para essas questões e bate as questões. Porque aqui é uma estatística de questões que já caíram no teu concurso. Tá certo? Agora, sem mais delongas, está aqui ó, o assunto que a gente está batendo, é todo esse do edital. O próximo vai daqui ó, até aqui embaixo. Imputabilidade penal, causa de exclusão. E eu devo dividir isso aqui em 3 blocos, ok? Vou separar também com toda a diligência para ver as melhores questões e os institutos que forem caindo para eu poder explicar melhor e você fazer uma revisão do que você já estudou, tá certo? Vamos para as questões, sem mais delongas. A questão número 1 que eu separei caiu para analista judiciário, Tribunal de Justiça, ou seja, nível superior, mas não se assuste. Você vai ver que não tem nada demais. Com relação à lei penal no tempo, só um instante, com relação à lei penal no espaço, assinar a afirmativa incorreta, ele quer errada. Tá certo? Muita atenção nisso. Você errar por não saber o conteúdo é uma coisa, você errar por falta de atenção, a tendência é a gente olhar a questão, ela está certa e marca. Cuidado, ele quer errado. A legislação penal brasileira adotou o princípio da territorialidade absoluta. Está certo, pessoal? Não, está errado. A legislação brasileira adotou o princípio da territorialidade mitigada ou relativa. Por quê? Porque é o seguinte, não é só porque está no nosso território que vai aplicar a legislação brasileira. Assim como tem situações que não está no nosso território e o bem é nosso, aplica a nossa legislação quando está no espaço territorial de outro país. O exemplo que eu dou na primeira e trago aqui novamente é o avião do Emmanuel Macron sobrevoando aqui a área do território nacional. Vai aplicar a nossa lei se houver algum crime? Não. Por quê? Porque ele está a serviço do país dele. Se for militar. E no nosso caso aqui, se for um avião do Bolsonaro, está sobrevoando a França, ocorre um crime dentro desse avião, vai aplicar aqui legislação? A nossa. Por que é mitigada? Por quê? Como tem essa situação, o avião do Emmanuel Macron, lá dentro, houve um crime, está sobre o território nacional, se aplica a lei francesa, não está aplicando o princípio da territorialidade. É mitigado justamente por causa disso. Por isso que a gente fala que é mitigado ou relativo, porque se fosse absoluto, está no nosso território, está no nosso espaço aéreo, está nos 12 milhas náuticas do mar nosso,
do litoral brasileiro, iria aplicar a nossa legislação, e não é assim que funciona. Nesse caso que eu estou dando exemplo, o caso da territorialidade aí que ele está pedindo absoluta, iria aplicar independente de qualquer coisa, mas não é o caso. Tanto é que se for uma embarcação militar de outro país, se aplica a legislação do outro país, ainda que esteja no nosso território. Por isso é mitigada ou relativa, porque se fosse absoluta, seria a nossa legislação. Beleza? Vamos lá. Então, essa questão aqui, ó, é a letra A, a resposta. Tá? Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados em aeronave pública brasileira, ainda que esteja em território estrangeiro. Tá aí, ó. Tá aí. Logo, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, se é alguma embarcação estrangeira que esteja a serviço do seu país, ou é pública, né? Esteja a serviço do seu país, esteja no nosso território, vai aplicar que legislação? A deles. Por isso que a nossa territorialidade é mitigada. E nesse caso aqui, se estiver lá no estrangeiro, vai aplicar a nossa lei, né? Que é a extraterritorialidade. Isso aqui é território por extensão. Não vamos confundir a extraterritorialidade com território por extensão. Aqui, território por extensão. Vamos para aqui a B, C. As embaixadas estrangeiras não são consideradas território brasileiro, correto? Aplicando-se a lei brasileira nos crimes praticados no seu interior, salvo quando o autor for agente diplomático ou possui imunidade diplomática. A gente acha que só porque a embaixada é de outro país, aquele prédio é do outro país. Não, não é. Em regra, aquele prédio é nacional, está no nosso território, e aplica a nossa legislação. O que acontece é que pessoas lá dentro têm imunidade diplomática. Então, se um diplomata comete um crime lá dentro, ele é punido pela lei do país ao qual ele representa. Ok? D. São princípios empregados para solucionar a regra da extraterritorialidade. Aí vem a questão da extraterritorialidade. Ó. São princípios. Personalidade ou nacionalidade. Por exemplo, um crime praticado contra o presidente da República. Domicílio. Está domiciliado no país. Defesa ou proteção. Justiça universal. Um crime de genocídio que o Brasil se compromete a puni-lo, seja quem for a nacionalidade. Não interessa. Representação ou bandeira, também conhecido como pavilhão. Toda embarcação tem uma bandeira. Aquela embarcação pertence a algum país. Tá certo? Então, se está em alto mar, e em alto mar não tem uma jurisdição de determinado país, né, por questões óbvias, zona internacional, qual é a regra para aplicar? Que lei será aplicada? A da bandeira. Se é navio mercante, privado, vai ser da bandeira ou do pavilhão. Tá certo? Então está correto isso aqui. Para fins de direito penal, o conceito de território não se restringe à área limitada pelas fronteiras brasileiras. Sim, eu acabei de falar território por extensão. Uma aeronave que esteja a serviço do país ou militar que esteja em outro território de um outro país, essa aeronave é um território brasileiro por extensão. Então, não se limita só às nossas fronteiras. Tá certo? Então, a resposta da 1 é a letra A. Questão número 2. O Código Penal brasileiro considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a... Bom, ele quer aqui, ó, lugar do crime. Tá certo? Lá na primeira aula eu falei, ó, lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Tá certo? Ou mista. Então, vamos lá. Ação ou omissão, lugar do crime, em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Está aí a nossa resposta. Letra A. Tá certo? A gente encontra isso lá no artigo 6º. Ação ou omissão dolosa, isso não tem nada a ver. Ação ilícita, também não. Ação ou omissão culposa do agente, nada a ver. E omissão, nada a ver. Então, a teoria do lugar do crime é
ubiquidade, ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir-se o resultado, ok? Isso é lugar do crime, não vamos confundir com o tempo do crime. Tempo do crime é ação ou omissão, ainda que outro seja o seu resultado. A gente vai ver provavelmente uma questão aqui. Então, a número 2 é a letra A. É a resposta correta. Peraí, desculpa. A letra A. Resposta correta da número 2. 3. Aqui, vamos ter atenção, está pedindo a incorreta. Com relação à aplicação da lei penal, é incorreto afirmar. Ele quer errado, vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso está errado? Não, está correto. Certo? Isso aqui é o princípio da anterioridade da reserva legal ou legalidade em sentido estrito senso, né? Tá, artigo 1º do Código Penal. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Está correto isso aqui. Tá? Ela se aplica, sim, ao fato ocorrido durante sua vigência. Eu já cheguei a comentar com você, lei temporária, tem prazo certo para acabar. Ela é autorrevogável. Assim também o é a excepcional. A excepcional é enquanto durar aquela situação, e aí eu dei como exemplo hoje a Covid, né? Se surge uma lei dizendo que é crime sair na rua sem máscara. Enquanto durar a Covid, porque depois que acabar a Covid, essa norma vai por terra, certo? Ela cessa. Mas os crimes cometidos durante ela, ela vai ocorrer a ultratividade, ele se protrai no tempo, ele vai ser jogado para frente, ou seja, perde a vigência, mas não perde o vigor, tá certo? Dá o nome de ultratividade aqui, é isso que quer dizer essa letra B aí, tá certo? No 1 eu expliquei mais detalhado isso. C. Pode-se ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, se já houver sentença penal definitiva. Olha só, a resposta dessa questão é a letra C. Aqui ele está falando da abolício crimes. E a abolício crimes, ela retroage não só para a pessoa que está indiciado, inquérito policial, processado ou cumprindo pena, com sentença transitada de julgado. Ele pode estar lá na penitenciária cumprindo lá. Se sair uma nova lei dizendo que aquele fato pelo qual ele foi punido, foi condenado, deixa de ser crime, a abolício crime vai pegar ele também. Não interessa se já transitou em julgado. Beleza? E novatio legis in melius também. Lei nova para melhorar. Também se aplica. A pena, então, aqui a resposta de cara é a letra C, né? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa. Tem que ler pausadamente aqui. Ou nela é computada quando idêntica. Aqui é mais para você saber ler o português do que o Instituto em si. Resumindo, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: isso aqui é para o princípio da extraterritorialidade. Se você cometeu um crime lá no estrangeiro, por exemplo, aí lá prevê pena de 10 anos de reclusão. E aqui no Brasil você também puder ser condenado por aquele crime, e aqui tiver pena prevista de 15 anos, concordo que as duas são de reclusão, uma de 10 na França, por exemplo, e uma de 15 aqui no Brasil. Vamos botar Japão, que foi condenado, cumpre fechado, não tem essa de progressão de regime. Então, se você for condenado no Japão a 10 anos de prisão, ou seja, pena de reclusão, e aqui no Brasil a 15 anos, concordo que as duas penas são iguais em termos do modelo de pena?
Nós não estamos falando de restrição de direito, nós não estamos falando de pena pecuniária, multa. Nós estamos falando de reclusão, tá certo? Ou seja, regime fechado, certo? Aí o que acontece? Se ele já foi punido aqui com 10 anos, se são idênticas, ou seja, as duas são de reclusão, esses 10 anos vai abater da pena que ele pegou aqui de 15 só para 5, certo? Uma outra forma agora, ele lá no Japão pegou uma pena pecuniária pena de multa de, sei lá, 100 mil reais. Mas aqui ele pegou pena de reclusão de 10 anos. O Brasil ele vai pegar essa pena de multa aqui e vai dar um jeito de converter para abater, para atenuar uma parte dessa pena de reclusão, ainda que a outra pena não seja de reclusão. Ou seja, quando forem distintas, atenua. Tá certo? Qual tabela? Provavelmente na lei de execuções tem aí uma forma de tabelar isso. Tá certo? Converter a pena de multa para poder abater em reclusão. Tá certo? Letra E. Considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento e seu resultado. Isso aqui é a teoria da atividade ou teoria da ação. Isso aqui é em relação ao tempo do crime. Lembrando que lá na outra questão a gente falou do lugar do crime. E aí é a teoria da ubiquidade. Então, isso aqui a gente encontra, por exemplo, no artigo 4º do Código. A resposta aqui é a letra C, é que está errada. 4. Sobre o tempo e lugar do crime, o Código Penal, para estabelecer, olha só, por que está tendo muita questão de tempo, lugar do crime e tal? É que cai. É o que cai. Cai e muito isso aí. Lei temporária, lei excepcional, tempo e lugar do crime, cai direto e cai a definição. Por isso que eu estou batendo para você fixar bem isso. Tá certo? Vamos lá de novo, eu não vou me cansar de repetir. Aí, vamos lá. O Código Penal, para estabelecer o tempo do crime, adotou como regra a teoria da ubiquidade? Foi isso que eu falei aqui em cima? Não, né? Para o tempo do crime, adotou a teoria da ação, da atividade. Logo, isso aqui está errado, ele quer correto. O tempo e o lugar do crime, né, para estabelecer o tempo e o lugar do crime, adotou como regra a teoria da ação. Não, lugar do crime foi a teoria da ubiquidade. Você vê que ele fica mexendo, fica trocando, né? É a teoria da ubiquidade, ação ou omissão, ou onde houver o resultado, ou onde deveria se produzir. Teoria da ubiquidade. Logo, é para o lugar do crime, não para o tempo do crime. Isso aqui está errado. Para estabelecer o tempo do crime e o lugar do crime, adotou como regra a teoria da ação. Errado, da ubiquidade. O tempo e o lugar do crime adotou como regra a teoria do resultado. De hipótese alguma, resultado esquece. Ou é a teoria da ação, da atividade ou da ubiquidade. Atividade, tempo do crime. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo e lugar do crime adotou como regra a teoria da ubiquidade. Não, teoria da ubiquidade foi para lugar do crime e não tempo do crime. E aqui, tempo do crime adotou como regra a teoria da ação. Já vi que é a única também, né? É a letra E, a resposta da 4. Teoria da ação e, para estabelecer o lugar do crime, teoria da ubiquidade, ok? Então, resposta da 4, letra E. Pode caracterizar a situação de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, sua aplicação aos crimes. Olha só, a condicionada é quando, para o Brasil aplicar a legislação dele e punir aquele indivíduo, tem que cumprir alguns requisitos. E esses requisitos, depois você dá uma olhada, está no artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º. Tá ok? Dá uma olhada lá. São requisitos para que o Brasil possa punir. Por exemplo,
O sujeito cometeu o crime lá fora. Aí há a possibilidade na legislação brasileira de puni-lo. Só que para punir é condicionado a alguns requisitos. Por exemplo, ele comete um fato lá. Esse fato, para a legislação brasileira, é crime. Mas tem que ser crime lá também, porque se não for crime, por exemplo, na França, e ele comete o fato lá, o Brasil não vai poder puni-lo quando ele regressar. Não vai poder. Por quê? Porque lá no país de origem, onde ele cometeu o fato, não é previsto o crime. Isso é uma das condições. Que o fato lá seja crime também, né? Que lá ele não tenha sido absolvido, né? Não tenha sido perdoado. Aí você vê lá, artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Vamos lá. Aqui, a gente viu, em regra, incondicionada, tudo que a gente foi falando. Vamos ver aqui. Cometidos em embarcações privadas brasileiras, quando navegando em alto mar, olha só, quando está navegando em alto mar, aqui não é extraterritorialidade, aqui a gente está falando de território por extensão. Logo, está em alto mar, é a bandeira do Brasil, o pavilhão, qual a legislação que a gente aplica? Legislação brasileira. Está incondicionado alguma coisa? Não. Então, isso aqui está correto. Ele quer a condicionada e não a incondicionada. A letra A é incondicionada. Cometidos em embarcações privadas brasileiras, quando navegando em território estrangeiro. Está aqui, ó. Isso aqui é condicionada. Porque, olha só, se é privada, mercante, está em território estrangeiro, aplica qual legislação? Vai aplicar a legislação do estrangeiro. Por quê? É diferente da questão da letra A, que está em alto mar e é terra de ninguém. Beleza? Então, se lá, no estrangeiro, ele não foi punido por algum motivo, ele regressando, o Brasil vai poder punir ele. Tá certo? Até mesmo porque a embarcação é brasileira. Agora, se lá, no estrangeiro, ele foi punido, aqui ele não vai poder ser punido. Tá certo? Então, aqui é condicionado. Condicionado aqui, uma das coisas que ele, se ele foi lá condenado, se ele já puniu, cumpriu pena lá, se houve o devido processo legal, se houve trânsito em julgado, tá certo? Então, aqui a resposta é a letra B. Cometido contra o patrimônio da Marinha do Brasil quando navegando em alto mar, território por extensão. De genocídio, cometidos em quaisquer embarcações navegando em alto mar ou em território estrangeiro, desde que o agente seja brasileiro, domiciliado no Brasil. Isso aqui, ó, o princípio do domicílio. E também tem aqui o princípio da justiça universal, que o Brasil se compromete a punir aquele que cometer crime de genocídio. Cometidos em embarcações públicas brasileiras, quando navegando em território estrangeiro. Aqui é incondicionada. A embarcação é pública. O Brasil, a legislação do Brasil vai atuar independente de qualquer outra. Tá certo? Então, a resposta é a letra B de bola. Lembrando, condicionada, artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º, tá? O parágrafo 3º, há doutrinador que diz que é super condicionado, tá bom? Mas para você fica lá, parágrafo 2º e 3º, como as condições para que o Brasil puna aquele indivíduo. Questão número 6. Sobre a aplicação da lei penal excepcional temporária, de acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar. Então, lei excepcional e lei temporária, já cansei de falar sobre elas aqui, né? Vamos lá. Fere o princípio constitucional da irretroatividade da lei e deve ser declarada inconstitucional. Errado, né? Isso aqui está errado. Por quê? Ele pede a correta. Isso aqui está errado, né? Não é pelo fato de ter a ultratividade que essa retroatividade que ela faz é inconstitucional. Pelo contrário, está previsto no Código, né? Ela tem previsão. Artigo 3º do Código. Vou botar artigo 3º do Código. Ela tem previsão. Tá? Então, não é inconstitucional, não. Embora decorrido o período
de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso aqui está correto, letra B de bola. Lembra que eu falei? Excepcional e temporária. Fato praticado, tempus regi acto. Fato praticado durante a sua vigência. Elas perderam a validade dela, porque elas são autorrevogáveis. Ah, mas por quê? Porque ou é por tempo, ou é por situação, e essa situação não dura para sempre. Tá certo? Foi cometido, ela parou, porque a regra qual é? Se você tem uma legislação e vem uma outra, diz que aquele fato não é mais crime, abolice o crime, não retroage para beneficiar, retroage. Mas nesse caso de lei excepcional e temporária, não. É questão de estabilidade jurídica. Então, ela tem a chamada ultratividade. Foi praticada aqui? Foi. Ela já foi revogada, ela não está valendo porque a situação que correspondia a ela já não está mais, ou simplesmente passou o tempo dela, que eu disse a Lei Geral da Copa. Passou o tempo. Mas os fatos praticados durante ela, se não estiverem prescritos, o Ministério Público vai poder oferecer denúncia em relação ao crime cometido lá naquela época. Tá certo? Tem que ter essa estabilidade. Né? Então, aqui, na 6, a resposta é a letra B de bola. Tá certa a questão. Essa assertiva aí, tá? Artigo 3º do Código. Está restrita ao direito penal, nada a ver. Aplica-se ao fato praticado, ao direito penal militar, não tem nada a ver. Aplica-se ao fato praticado anteriormente à sua vigência? Não. Não é isso que se trata. A lei excepcional, ela só é praticada ao crime, ela é aplicada ao crime praticado em sua vigência. O que aconteceu antes, ela não pode punir. Certo? Senão é lei nova para punir o indivíduo. Não pode. Né? Novatio legis impégios não pode. Né? Aplica-se ao fato praticado anteriormente. Não está previsto no direito brasileiro. Claro que está, acabei de colocar aqui o artigo 3º, né? Lei excepcional e lei temporária. Então, a resposta da CIS é a letra B de bola. Mais um de princípios aqui, ó. O princípio válido, tratando-se de sucessão de leis penais no tempo, na época de que a norma posterior incrimina fato não previsto na anterior, é a da irretroatividade, né? Letra C. O que ele quer dizer aqui? É abolício crimes. Né? É disso que ele está falando. O princípio válido, tratando-se de sucessão de leis penais no tempo, na hipótese de que a norma posterior incrimina fato não previsto na anterior, é a da... Isso aqui é novatio legis impégios, tem a novatio legis imélius, que é para melhorar, tem a novatio legis impégios, que é para piorar, e tem a abolício crimes. Esses institutos acabam andando juntos, certo? A gente retroage a abolício crimes, a gente retroage a novatio legis imélius, lei nova para melhorar. Mas a gente não retroage a novatio legis impégios, que é o caso. É lei nova prevendo que aquele fato cometido na legislação anterior vai ser punido. Vai retroagir para quem cometeu o fato nessa lei anterior? Não. Tá certo? Ou seja, não pode retroagir para prejudicar, e esse princípio é da irretroatividade da lei. Tanto é que a gente aprende que a lei não retroage para prejudicar. É o princípio da irretroatividade da lei. Em regra, a lei não retroage. Ela só retroage para beneficiar. Então, questão número C. Letra C da questão número 7. Número 8. Um navio mercante brasileiro de propriedade privada naufragou em alto mar. Boa questão. Caiu aonde? Serviço de norte. Nível superior, tá? Os tripulantes passaram para barcos salva-vidas. Olha só. Ele dá os seguintes comandos. Navio mercante brasileiro em alto mar. Ou seja, lugar de ninguém. Se é navio mercante brasileiro em alto mar, aplica o princípio da bandeira.
do pavilhão, certo? Os tripulantes passaram para barcos salva-vidas. Bom, o navio naufragou, passou para barco salva-vidas. Esses barcos eram de onde? Do navio que naufragou. Esse navio era brasileiro. Logo, esses botes também são brasileiros. Vamos lá. Num desses barcos, houve uma briga, tendo um tripulante inglês matado um tripulante francês e ferindo um colombiano. Isso aí é para encher linguiça. É para te deixar atordoado. A competência para processar, julgar esses delitos é da justiça brasileira. Está em alto mar. É mercante, é privado. Justiça brasileira. Não é o fato de ter naufragado e ter passado para botes que esses botes deixaram de ter bandeira brasileira. Eles continuam com a bandeira atrelada ao navio ao qual pertencia. Beleza? Então, legislação francesa não brasileira, por tratar-se de barco remanescente do navio mercante, que era de bandeira brasileira. Então, a resposta aqui, ó, letra B de bola. Do país em cujo porto o barco salva-vida aportar, nada a ver. Da Inglaterra também não, da Inglaterra e França também não. Então, continua sendo a situação de território por extensão. Propriedade privada, mercante em alto mar, legislação do país ao qual pertence, que no nosso caso aqui foi o Brasil. Vamos para a questão número 9, a derradeira. João cometeu um crime para o qual lei vigente na época do fato previa pena de reclusão. Posteriormente, lei nova estabeleceu somente a sanção pecuniária para o delito cometido por João. Nesse caso, olha só, ele cometeu um delito, um crime. E nesse crime tinha previsão de pena de reclusão, né? Tá aqui, ó, reclusão. Então, vamos supor, ele pegou 10 anos lá de reclusão. Posteriormente, lei nova estabeleceu somente pena pecuniária. Eu te pergunto, você prefere pagar e ficar livre, não dever nada para ninguém, ou você prefere ficar recluso? Qual é melhor para o indivíduo? É óbvio que é a pecuniária, dinheiro, tá certo? Ah, ele não tem, isso é outra história, tá certo? O que interessa é que o que ele quer que você pese é o seguinte, qual é melhor aí? E outra, se você sabe que uma vez vindo uma lei para melhorar, novato legis melius, se ela retroage, ainda que o sujeito esteja cumprindo pena, já cansei de falar isso. Retroage? Sim. Abolisse o crime, deixou de ser crime. Retroage? Sim. Ah, saiu de pecuniária para prever pena de reclusão. Vai retroagir? Não. Novato legis impégios, não retroage. Beleza? Então, vamos para a resposta aqui. Ó. A aplicação da lei nova depende de expressa concordância do Ministério Público. Nada disso, é norma de ordem pública isso aqui. Aplica-se a lei nova somente se a sentença condenatória ainda não tiver transitado em julgado. Aquela velha história que eu falei. Não importa se já transitou em julgado, se está cumprindo pena na penitenciária, não interessa. Vai atingir aquele indivíduo. Vai melhorar a condição dele ou simplesmente vai pôr ele na rua. Beleza? Então está errado também a B. Não se aplica a lei nova. Em razão do princípio da irretroatividade da lei penal. Não, já cansei de falar. A lei retroage para beneficiar. Ela é irretroativa para prejudicar. Aplica-se a lei nova. Mesmo que a sentença condenatória já tiver transitado em julgado. Letra D é a nossa resposta. Ok? A aplicação da lei nova, se tiver havido condenação. Depende do reconhecimento do bom comportamento. Não tem nada a ver de bom comportamento, nada disso. O sujeito que, se uma lei nova não prevê mais aquele fato como um crime, ele só não sai se ele estiver cumprindo pena por outros. Ok? Então, gente, a gente chegou ao final desse conteúdo. Eu vou começar, logo no início do vídeo eu mostrei a situação de crime, sobre crime, e é bem extenso no teu edital. Então, eu vou tentar dividir aí em 3 blocos, como eu fiz esse aqui em 2 blocos. Eu peço àqueles que gostarem de dar um like, se inscrevam no canal. No Telegram, quem quiser o conteúdo para guardar, rever a aula, anotar,
as explicações, é bom, porque se eu conseguir bater todo constitucional administrativo, processo penal e penal com certeza, 2 semanas antes você esquece a leitura em si e vai só nas questões, porque elas são repetição dos concursos, tá certo? Então, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, grande abraço.